Bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar sobre piscinas, a sua gestão, organização e a retoma das suas atividades. Os nossos convidados são o Dr. António Silva, Presidente da Federação Portuguesa de Natação, e o Professor Pedro Moraes, Diretor Técnico da Piscina Municipal de Passos Ferreira e Coordenador da Escola de Natação do Clube Aquático Passense. Bem-vindos, obrigado por terem aceito o meu convite e é um gosto enorme ter-vos cá. Obrigado pelo convite. Agradeço bastante o convite e é um gosto poder estar aqui hoje. António, vou começar pelo António e aquilo e também para as pessoas, e este programa tem sido um programa que nós temos falado um bocadinho do desporto na nossa região, aqui do Tâmega e Sousa, e temos desenvolvido e dado a conhecer muitas modalidades e muitos esportes não tão visíveis ao público em geral. E uma das coisas que nós também, eu hoje queria trazer aqui, era de uma certa forma, tranquilizar as pessoas, uma vez que cada vez mais nós utilizamos e cada vez mais pessoas utilizam o meio líquido, o meio aquático, e cada vez mais de diversas idades, e eu espero que a nossa conversa, e eu sei que o António, e tenho assistido, tem sido uma das pessoas que tem feito muito, não só pela natação, mas pelos próprios esportes aquáticos, querem em webinars que eu tenho assistido, querem em informações e também a preocupação da Federação em fazer formações. Por isso, agradecer-lhe primeiro isso e depois dizer-lhe que tem sido fantástico e tem tido um papel preponderante neste retomar das piscinas e espero que assim aconteça. António, aquilo que eu lhe queria perguntar primeiro, e que é um conhecedor das nossas piscinas aqui da nossa região, como é que o António vê as piscinas aqui da nossa região? Eu conheço bem a realidade. Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um gosto muito grande estar a poder esclarecer, naquilo que for possível esclarecer, o vasto auditório que assiste a estas entrevistas. Depois agradecer os elogios, mas os elogios são mais por uma questão de elogiar propriamente dita do que pelo próprio mérito da pessoa que é elogiada, mas de qualquer das formas agradeço. Como é que eu vejo? Eu conheço bem o território, quer continental, quer insular, no que se refere, mais ainda no que se refere à região de Tâmega e Sousa, como é óbvio. Tenho a oportunidade de lidar com várias piscinas municipais, uma das quais tem o Pedro Moraes como responsável da piscina de Passos Ferreira, piscina de Felgueiras, Lousada, Paredes, Baião, uma série de piscinas, Amarante, uma série de piscinas que existem e que estão implantadas no território do Tâmega e de Sousa. Julgo que a oferta estrutural é boa, acho que não é de exigir mais. Se nós somarmos aquilo que é a população do Tâmega e Sousa, estamos a falar de cerca de 900 mil pessoas no total em termos de território, julgo que a única coisa que se poderia considerar em termos infraestruturais a médio e longo prazo seria a existência de três ou quatro pistas de 50 metros, não uma piscina devido aos encargos que isso tem, mas para possibilitar também algum treino em termos desportivos e competitivos para o grande nível desportivo que já tem a generalidade dos atletas das diferentes disciplinas aqui implantadas a nível da natação nesta região. Agora, a nível da aquisição daquilo que são as competências básicas, julgo que o território está bem servido e serve não só a vertente desportiva, mas também serve, se for bem explorado, em alguns casos não é, a vertente educativa, ou seja, aquilo que são as competências aquáticas necessárias para as crianças, quer de primeiro, quer de segundo ciclo do ensino base, quer depois nos agrupamentos verticais do terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário. Mas, grosso modo, é isto que eu julgo que importa dizer nesta fase. Muito bem. Pedro, e passando agora um bocadinho para ti, tu sentes, e por acaso há bocado falávamos em off, precisamente isto que o António falou, da necessidade, se calhar, aqui na nossa região, de uma piscina de 50 metros, que se calhar é aquilo que falta, não é? Sim, antes de mais, agradecer mais uma vez o convite, é um gosto e é uma honra muito grande estar aqui junto com vocês e poder partilhar um bocadinho daquilo que vamos fazendo em Passos de Ferreira e um bocadinho da nossa visão, quando falo da minha e dos meus colegas de trabalho, relativamente às atividades aquáticas aqui na região. Efetivamente, como a gente falava há bocadinho em off, a nossa região
está, no meu entender, bastante bem servido ao nível de infraestruturas básicas, ou seja, para o básico e para a aquisição das competências básicas, entendo que está bem servida. Havia aqui esta questão, esta lacuna, que é mesmo dar resposta ao crescente evoluir e ao crescente nível dos atletas da nossa região, e permitir-lhe outras condições de trabalho, outras condições de treino, e aí sim a questão da existência de 2 ou 3 ou 4 pistas de 50 metros acho que seria um acrescente muito grande e a potenciar o bom trabalho que já é desenvolvido aqui na nossa região. Muito bem. António, o António há bocado estava a falar da questão, por exemplo, eu tive durante alguns anos como coordenador das AECs da parte da Educação Física na Câmara de Penafiel. E uma das coisas que eu insistia com os colegas era precisamente isso. Uma vez que tínhamos piscinas, as piscinas de Penafiel e a piscina de Paços de Sousa, que eles tentassem, e de forma gratuita, levarmos os miúdos para as piscinas, começarmos logo de base, começarmos com isso e também isso potenciar e poder levar os alunos para as escolas de natação, para os clubes existentes. O António acha que, e daqui a bocado vamos falar da situação que vivemos atualmente, mas sente que a natação e todos os esportes em geral podem começar por aí, por exemplo, pelas AECs? Eu não sinto, eu tenho a certeza que isso devia ser uma finalidade e um objetivo fundamental, aquilo que são as expressões físicas ou motoras no primeiro ciclo do ensino básico. Eu não gostaria de centrar na questão das AECs, das atividades de enriquecimento curricular. Eu gostava de falar das atividades curriculares. E falando da natação, e também gostava de mudar o paradigma da natação, porque a natação está muito circunscrita a uma modalidade para a aquisição daquilo que interessa às crianças, que é de competências. Aqui era a aquisição de competências aquáticas e de sobrevivência. Para as pessoas terem noção, Portugal é o 3º maior país da Europa e o 10º maior país do mundo. Olha para Portugal e dizem, mas Portugal é pequenino em termos de área, não é? Área terrestre, mas se nós associarmos a área terrestre em termos continentais e insulares, o arquipélago da Madeira e dos Açores, à zona económica exclusiva, estamos a falar de cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados, o que faz com que Portugal seja o 3º maior país da Europa e o 11º maior país do mundo, e não me canso de reforçar estes indicadores. O que é que isto faz? Faz com que, se nós quisermos explorar de alguma forma a zona económica exclusiva que está sob a nossa jurisdição, que é o mar, seja os rios, seja o lago, seja o que for, a primeira coisa a fazer é que as pessoas que vão agir nesse meio sejam competentes. E a melhor forma das pessoas serem competentes é começar pelas competências básicas do primeiro ciclo do ensino básico. Por isso é que nós estamos agora a acabar um programa de competência aquática. Vamos implantar um programa de competência aquática. Já contactámos algumas regiões e vamos começar com a Madeira e com os Açores, no sentido de incluí-lo 15 aulas obrigatórias por ano, primeiro, segundo, terceira e quarta classe do primeiro ciclo do ensino básico, para a aquisição daquilo que são as competências básicas. E vocês perguntam, e se não houver piscinas? Não há piscinas, há rios, há mares e lagos. O desenvolvimento destas competências não tem que ser feito em piscina. Pode ser feito em piscina, mas pode ser feito noutros ambientes e noutro contexto. Em 3 grandes níveis de intervenção, quer em horário curricular, quando não for possível horário curricular e horário não curricular, as tais atividades de enriquecimento curricular, e quando não for possível, ainda existe a terceira possibilidade, que é as férias desportivas, juntamente com o apoio do associativismo local e da administração autárquica ou das juntas de freguesia. Muito bem. Pedro, tu sentes, e agora do ponto de vista da parte técnica daquilo que tu sentes cada vez mais os miúdos, isto que o António falou e é muito pertinente, cada vez mais a sobrevivência, a questão mesmo de segurança dos pais, de terem uma piscina e o miúdo saber, caindo na água, sabendo, tu sentes cada vez mais isto é mesmo muito importante para se começar a ensinar nas escolas de natação. Sem dúvida, e subscrevo completamente aquilo que o Sr. Presidente da Federação diz, porque efetivamente é uma lacuna muito grande para nós enquanto povo e enquanto país, uma lacuna muito grande não estarmos a fornecer e não estarmos a possibilitar o desenvolvimento destas competências básicas e de sobrevivência. Desde sempre, um dos motivos, uma das razões que levam os pais a colocarem os meninos na piscina é por uma questão de aprender a nadar e de saber nadar e depois... E que nem todos vão aprender a nadar, não é? Que muitas vezes surgem o insucesso, não é? Exatamente. Mas, portanto,
Só que depois, muitas vezes, nós perdemos aqui no meio do processo, e concordo mais uma vez com o que foi dito, que é esta questão, que é muitas vezes focando-nos quase exclusivamente numa vertente mais técnica da coisa e esquecendo um vasto conjunto de competências associadas ao saber nadar, e aqui o saber nadar vai mais além do que o deslocar-nos alguns metros na água. O saber nadar e as competências associadas ao saber nadar vão muito para além disso, e portanto entendo que esta questão de levarmos a natação e de levarmos as competências aquáticas às crianças do primeiro ciclo é absolutamente essencial, e é, no meu entender, uma das questões que devia merecer a reflexão de toda a gente, de possibilitar, porque efetivamente há crianças que procuram a escola de natação a título particular, mas muitas delas não têm sequer a possibilidade de a procurar, apesar de... Muitas vezes por questões financeiras. Exatamente, muitas vezes por essas questões, e por isso eu acho que é absolutamente essencial e fundamental nós criarmos essas condições de promover o desenvolvimento dessas mesmas competências aquáticas em todos os meninos do primeiro ciclo. Isso aí, e acima de tudo, e como o António dizia, principalmente eles começarem pela parte lúdica, começarem a brincar, saberem andar na água, deslocarem-se na água. Acho que isso é fundamental antes de se aprender. Exatamente, porque assim, e depois tu podes saber deslocar-te uns metros na água, mas não sabes nadar vestido, não é? Eu às vezes conto um bocadinho esta história que me aconteceu, que quando eu assumi a coordenação da escola de natação, uma das questões, não foi um problema, mas uma das abordagens por parte do encarregado de educação foi porque nós, desde o início que instituímos que na adaptação ao meio aquático, na chamada adaptação ao meio aquático, na aquisição das habilidades aquáticas básicas, nós tentamos que os miúdos façam essa parte do percurso, essa etapa, sem óculos. Aliás, uma das competências que queremos que eles adquiram é a abertura dos olhos debaixo d'água, ir recolher um objeto sem recorrer aos óculos. E então é normal que no meio disto tudo os miúdos cheguem a casa um bocadinho com os olhos vermelhos, de vez em quando, e então uma das abordagens que tive de um encarregado de educação foi precisamente sobre essa situação de como é que, porque o meu filho chega à casa com os olhos vermelhos e tal, e portanto se não há possibilidade dele começar a fazer as aulas de óculos. Eu disse que haver a possibilidade há, mas repara uma coisa, aquilo que nós estamos aqui a desenvolver e a promover é a aquisição de competências do saber nadar. E depois eu dou sempre este exemplo. Imagine que a senhora vai com o seu filho num cruzeiro, ele cai na água e que se não tiver óculos não vai nadar, não vai tentar desenrascar. Ou seja, nós temos que desenvolver estas competências, temos que dar estas ferramentas aos nossos alunos, porque o saber nadar vai muito para além do deslocar na água. E há um conjunto de competências que eu entendo que é fundamental desenvolvermos. E António, isto que o Pedro estava a dizer é fundamental, e cada vez mais os responsáveis de piscinas, de camarárias, nos municípios, deve haver esta preocupação em que as pessoas, muitas vezes, e eu trabalho há 20 anos na piscina de Penafiel, e se calhar nas outras passa-se o mesmo, é aquela preocupação da natação, da hidroginástica, se calhar muitas vezes esquecemos aquilo que é o fundamental, por exemplo, nas crianças, aquela parte do brincar, do aprender a andar na água. O António também tem essa visão? Sim, completamente. Quando eu falo em competências aquáticas, falo exatamente nisso, ou seja, uma coisa é o ensino direcionado para a aprendizagem das técnicas ou de alguns gestos motores que são gestos técnico-desportivos. Outra coisa é as pessoas terem competências para estarem no meio aquático e não se afoguem, e acima de tudo têm a sobrevivência. E depois das competências de locomoção com o próprio corpo, depois as competências de locomoção com outro que não o próprio corpo, como plataformas, como barcos, que seja como for. Ou seja, o que interessa é que a criança se sinta competente num meio que lhe é diferente, que não é natural e que ele tem que aprender. Ou seja, deixa de ser natural que ele tem que aprender. Por isso é que tem que ser competências adquiridas. E é por isso que a primeira infância e a idade escolar, principalmente a idade do primeiro ciclo, são determinantes para a aquisição destas competências. E nós, se as conseguirmos fazer, além de estarmos a trabalhar naquilo que é um projeto motor para a criança, estamos também a trabalhar num projeto que é cultural, que é económico, que é turístico, que é desportivo, a todos os níveis, porque não há exploração no meio se não houver competência associada. Portanto, grosso modo é isto. Muito bem. António, com esta situação, e agora entrando um bocadinho nesta situação que vivemos da pandemia, as piscinas foram obrigadas a fechar.
muitos atletas, e falando agora mais especificamente da competição, atletas deixaram de competir, de treinar. O António, como responsável máximo da Federação Portuguesa de Natação, teme que muitos miúdos abandonem a prática da natação? Eu não sei se muitos vão abandonar. O que eu posso é falar em dados, e os dados são objetivos. De 2019, saiu agora o relatório do Instituto Nacional de Estatística relativamente ao setor do desporto, e a Federação Portuguesa de Natação pelos indicadores da tutela, independentes da própria Federação, são do organismo estatal, que é o INE, que tem uma ligação com o IPDJ, como é óbvio, que lhe reporta os dados, aparece como a segunda modalidade com mais filiados em Portugal, com 119 mil filiados, grosso modo, a seguir ao futebol, com 185 mil filiados. O que eu sei é que de 2019 para 2020 houve uma redução de 81% no número de filiados, ou seja, passámos de 119 mil para cerca de 22 mil. Se alguns destes vão recuperar, não tenho dúvidas, se vão retornar. Se há muitos que vão deixar a prática, também não tenho dúvidas. Portanto, temo, como é óbvio, mas isto não é imputável a ninguém. Portanto, são os condicionalismos que decorrem de uma pandemia global e com repercussões dos vários setores e também no setor desportivo. Temo que muitas das crianças deixam de praticar, com os riscos que isso implica, não só em termos desportivos, gerações futuras de atletas, mas também em termos de saúde pública. Portanto, grosso modo, é isto que importa dizer nesta fase, não sabendo ainda quais serão as medidas que irão ser aplicadas para mitigar esta questão do associativismo e da quebra da filiação dos atletas, que é transversal às diferentes modalidades. Muito bem. António, mas não acha que a natação poderia ter sido gerida, como se calhar outros esportes, e falando agora especificamente do caso da natação, que havia todas as condições para se calhar os atletas manterem-se mais tempo a treinar e não terem estado tanto tempo em casa? Claro, mas o problema da natação não é o problema da natação enquanto modalidade. O problema da natação é a infraestrutura no qual se desenvolve a atividade, ou seja, de que é que quem são as entidades detentoras e proprietárias das instalações? Normalmente é o poder ou autárquico, ou as juntas de freguesia, ou o poder central, ou o poder regional, no caso das ilhas Madeira e Açores. E nós encontramos algumas, para não dizer muita resistência por parte de algumas autarquias, independentemente dos decretos dos estados de emergência e depois dos decretos de lei, o decreto presidencial e o decreto de lei que normalizava ou que regulava este estado de independência, esta declaração de emergência e as medidas de confinamento, não tinha tradução prática a nível da abertura das instalações. Como é óbvio, mesmo que os miúdos quisessem, que os clubes quisessem, não tinham, porque não tinham espaço para fazer a atividade. Por isso é que muitos deles recorreram, quando foi possível, às águas abertas e nadar no mar, que é para tentar ultrapassar, de certa forma, alguma paragem que decorria do encerramento das instalações. Vamos ver agora se com estas fases de reabertura que começou a 13 de março, depois 15 de março, 5 de abril, 19 de abril e o próximo 3 de maio, se tudo entra na normalidade, ajudem os números, quer o índice de transmissibilidade, quer o número de infectados, para que isto possa abrir definitivamente e o desporto não se sentir mais prejudicado relativamente àquilo que já tem sido devido à questão pandémica. Muito bem. Pedro, agora o teu ponto de vista enquanto da parte, neste caso, do clube, vocês tiveram alguma proximidade com os atletas, continuaram em contacto com eles, treinarem? Como é que foi um bocadinho, se quiseres falar um bocadinho sobre essa situação que vocês viveram? Isto que estamos a passar, não é? Acho que é um lugar comum dizer que não é que é extraordinário. Há uns tempos atrás nunca ninguém iria pensar Imaginar treinar por online, Zoom, não é? e estarmos a conversar por Zoom, não é? Mas toda a nossa vida tivemos que reinventar tudo, é um bocadinho isso. E pronto, nós enquanto clube, e falando mais especificamente da parte da natação, houve essa preocupação de tentarmos manter algum tipo de contacto e de mantermos a ligação diária que tínhamos, ainda que à distância.
Agora, quando deste novo confinamento, felizmente, houve a possibilidade de continuarmos, ainda que só com alguns escalões, de continuarmos com a parte de treino. Portanto, eu acho que isso aí foi menos mau. Portanto, estaremos para ver ainda as consequências de toda esta situação e de termos este número que foi avançado, não é? De miúdos em casa sem poderem praticar desporto e tudo isso. E, portanto, isso depois acaba por se refletir a nível motivacional dos atletas, não é? Porque, e falando especificamente do caso da natação, a natação desenvolve-se muito, e no caso, enquanto indivíduo, enquanto nadador, no estabelecer metas e no estabelecer objetivos e do trabalhar diariamente para alcançar um objetivo, seja ele daqui a 1 mês, a 3 meses, a 1 ano, a 4 anos. E não há nada como treinar na água, não é? Exatamente. E é o que o António estava a dizer, tem que se arranjar outra forma, É, seja é em mesmo lagos, seja em isso, piscinas, é mesmo isso. em rio, mar. É que mesmo até isso depois acabou por ser limitado e, portanto, todas estas questões acabam por ter um impacto que nós entendemos que se calhar já é visível de algum modo, mas eu acredito que o impacto de tudo isto será melhor observável daqui a alguns anos. Pedro, agora falando da parte da escola de natação, como é que vocês estão preparados agora para receber os utentes se quiseres falar um bocadinho, para tranquilizar também um bocadinho as pessoas, também esse um bocadinho o objetivo desta nossa conversa, como é que vocês estão preparados para receber os utentes? As pessoas podem ir descansadas, em segurança, a nível de balneários, se quiseres um bocadinho falar, porque eu acredito que aquilo que se calhar que se passa em Passos é aquilo que irá passar se calhar nas outras piscinas municipais, se quiseres aproveitar um bocadinho para tranquilizar as pessoas em relação a isso. Sem dúvida que, e estando nós na área e sendo eu responsável também por isso, eu gostava de passar essa mensagem de confiança e de tranquilidade. Nós, quando reabrimos após o primeiro confinamento, que foi no dia 15 de junho, de lá para cá temos mantido o nosso plano de contingência e todos os procedimentos e protocolos que visam efetivamente isso. Acima de tudo, dar confiança às pessoas. Dar confiança transmitindo precisamente isto, a minimização do risco que poderia existir dentro das instalações desportivas, neste caso da natação. Portanto, foi uma das preocupações fundamentais e, portanto, dou o exemplo da piscina municipal de Passos Ferreira e Friamundo, mas de certeza que por esse país fora é isto que acontece. As piscinas são efetivamente locais seguros, por todos os procedimentos que foram instituídos, da forma como os profissionais abordam estas questões e implementam estes protocolos. As piscinas são seguras e nadar é seguro e, portanto, e dou um bocadinho a nossa experiência, e ao meu conhecimento, não só da piscina de Passos Ferreira, não conheço nenhum caso de transmissão comunitária dentro da piscina. Ou seja, todos os procedimentos, todas as normas permitiram que isso não acontecesse. Como em todo lado, não é? Existem casos de pessoas que infectadas foram à piscina, mas diretamente passar depois da pessoa que foi infectada e infectou outra pessoa na piscina, eu não conheço. E, portanto, isto também é um bocadinho tranquilizante para quem ainda não retomou a atividade, porque efetivamente é seguro. E as pessoas podem ir à vontade treinar e o limite de pessoas por pista, essas situações todas. Porque isso obrigou a reorganizar-nos e a reinventar-nos. Precisamente por isso, porque eu vou dar o exemplo das piscinas do Concelho de Passos de Ferreira. Nós estabelecemos desde logo que a medição da temperatura corporal à entrada da piscina, colocação de dispensadores de soluções alcoólicas por todo o lado e mais algum, de modo a que a pessoa não tenha necessidade de tocar em superfícies, mas quando o fizer seja possível desinfetar. Apostamos muito na informação, ou seja, claro que toda a gente sabe que tem que desinfetar as mãos, mas vamos colocar mais cartazes, vamos colocar mais informação para que isso se torne visível e que faça parte da estrutura. Que as pessoas se sintam seguras a fazer uma coisa. Sim. E depois, lá está, a questão do distanciamento. Nós já há uns anos atrás tínhamos numa pista
uma quantidade de pessoas, não havia esta preocupação da proximidade do distanciamento e tivemos que redefinir, que reorganizar espaços, reorganizar atividades, de modo a garantir esse distanciamento. Portanto, falando especificamente do caso de Passos de Ferreira, dentro da água estão garantidas as condições de distanciamento em todas as atividades. E, portanto, a possibilidade ou o risco associado à prática da natação, o risco associado a alguém que vai à piscina é, na minha opinião, muito reduzido. Muito reduzido. Muito bem. António, é importante ter estes feedbacks e acredito que o António também partilha um bocadinho e conversa com vários coordenadores e tem essa percepção. O António e a Federação têm tido a preocupação durante este período da pandemia de realizar e promover várias ações de formação para professores, treinadores das várias áreas, natação, polo aquático. É importante esta proximidade das pessoas da Federação para com os técnicos, para melhorar, para ajudar. É muito importante esta partilha. Sim, não é só importante, como decorre das próprias obrigações da Federação devido ao seu Estatuto de Utilidade Pública. Portanto, a Federação tem competências delegadas pelo Estado e para isso tem Estatuto de Utilidade Pública e para isso recebe um financiamento sob a forma programática no qual se obriga a realizar determinadas ações e a formação é uma delas. Não foi só a Federação de Natação, a generalidade das organizações desportivas, nomeadamente as federações com utilidade pública, teve a capacidade, neste período pandémico, de fazer 2 ou 3 coisas. Primeiro, todas as diligências no sentido de ir ao encontro daquilo que era a produção legislativa, no sentido de cancelar ou adiar campeonatos devido à questão da segurança sanitária. E segundo, foi suficientemente diligente para promover programas e esquemas de preparação que permitissem que as pessoas estivessem ativas mesmo sem contacto no meio aquático. E em terceiro lugar, também foi suficientemente diligente para fazer aquilo que é alguma transformação digital no âmbito de vários domínios, inclusive no âmbito da formação. E as formações passaram de deixar de ser presenciais, porque a lei assim o obrigava e as medidas de confinamento e as restrições assim o obrigavam, para passar a ser não presencial ou à distância. E aí tentámos ir ao encontro daquilo que são as necessidades da formação dos diferentes técnicos, quer a nível da formação, escolas de natação, quer a nível da coordenação, e o Pedro teve a oportunidade também de colaborar em algumas dessas formações por parte da Federação, quer a nível do treino nos diferentes escalões, quer a nível das implicações nutricionais, médicas e fisioterapêuticas, devido à questão da paragem e reativação, ou seja, tivemos essa preocupação e julgo que não só cumprimos a nossa função delegada, mas também fomos ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas e é esse o nosso objetivo e esse o nosso propósito. E eu penso que conseguiram, porque também acabaram por ocupar também os professores, os técnicos, e se calhar, e tu, Pedro, como responsável, também é importante sentir que a Federação que está atenta e que cria este tipo de formações para preparar melhor os técnicos, porque de certeza cada piscina quer ter os melhores a trabalhar e melhor preparados para todas as situações, não é? Sim, e honra seja feita à direção da Federação Portuguesa de Natação, que nesse aspecto foi inexcedível e foi excepcional a todos os níveis, no sentido de promover e de fazer chegar a toda a gente formação, e formação pertinente e importante. E portanto, aproveitou-se aqui um bocadinho esta situação para se rever e para se reciclar muitos dos conhecimentos de muitos técnicos. E que eu acredito, Pedro, desculpa interromper, que era aquilo que eu há bocado ia dizer ao António, que se calhar muita gente que aproveitou a situação do online, porque se calhar por questões profissionais não conseguia presencial e conseguiu se calhar, e foi importante também por aí. Sem dúvida. E esse passo acho que foi, no meu entender, deve ser para continuar, porque muitas das vezes nós até temos o interesse de participar naquela formação, mas não temos disponibilidade, não é? Em Lisboa e já é um bocadinho complicado para mim. E o facto de ser disponível, de eu estar em minha casa e de conseguir fazer essa formação, eu acho que foi absolutamente essencial para manter as pessoas apaixonadas, porque quem trabalha em piscinas tem que ser apaixonado pela água, não é? E de um momento para o outro, quando temos os nossos técnicos, os nossos professores privados de fazer aquilo que mais gostam, o facto de lhes fornecer formação e disponibilizarmos essa mesma formação, acho que foi muito importante para manter essa mesma paixão e essa ligação. E volto a referir, honra seja feita à Federação Portuguesa de Natação, que nesse aspecto
está de parabéns pelo trabalho cumpriu que com desenvolveu. tudo que... Sem dúvida. Muito bem, acho António. que se excedeu até. António, esta situação, por exemplo, isto que o Pedro estava a falar, da importância, por exemplo, nós profissionalmente se calhar não temos disponibilidade para nos deslocarmos a determinados locais para fazer formações. Isto pode ser um passo para uma continuidade no futuro, manter? Há tendências que a pandemia veio definir em termos de diretrizes, não só presentes como futuras. Uma delas é a continuidade do teletrabalho em algumas questões, outras é a formação, e esta questão da formação cada vez mais terá que ser aproveitada face àquilo que são as possibilidades do formador e as possibilidades do formando. Ou seja, se os encargos são muito menores e os recursos a disponibilizar são mais apetecíveis para quem faz a formação, por que não continuar? É óbvio que há aquela que carece de um contacto presencial, Sim. nomeadamente a formação de nível, mas isso é outra coisa. A formação de nível tem que ser equacionada, não obstante ter sido feita também. Nós fizemos um curso de nível 1, onde tivemos uma adesão de cerca de 160 pessoas para todo o território nacional, continental e insular, de formação à distância. Mas, como é óbvio, a formação presencial, em alguns casos, é determinante, quanto mais não seja por uma questão de networking e partilha de conhecimentos entre as pessoas, que é muito mais facilitada se estivermos cara a cara. Mas há tendências que são para ficar, e a formação à distância é para ficar. Mas não há nada como o contacto, não é, António? Eu muitas vezes encontro os meus alunos e eles dizem: professor, nunca mais estamos juntos e nunca mais nos vemos e nunca mais... Que é esta situação que muitas vezes nós já falávamos há bocado, que é a parte social de muitas pessoas de idades mais avançadas que procuram a piscina, também pela questão social e também de saírem um bocadinho de casa e conviverem. Eu acho que isto tudo é importante. António, para terminarmos, tínhamos aqui, como se costuma dizer, pano para mangas, mas isso irá ficar para outra oportunidade, quando isto passar e pudermos estar aqui juntos e convidar também outros coordenadores, outras piscinas aqui da nossa região. Queria que o António deixasse uma mensagem do que entender para tranquilizar as pessoas, pela parte da Federação, as autarquias, as piscinas, o que quiser. A mensagem que nós transmitimos é que o ambiente aquático é um ambiente perfeitamente saudável para... não quer dizer que não haja risco associado, há sempre risco, aliás, basta estar vivo para haver risco. Exatamente. Não é questão pandémica, portanto, a própria vida é uma incerteza que a qualquer momento pode ser debelada. Há sempre risco associado, mas o risco associado à prática de natação e por aquilo que pressupõe a água da piscina devidamente tratada é minimizado. Portanto, as pessoas, em todas as piscinas que eu tenho a oportunidade de contactar, e está aí o Pedro, e a piscina de Passos Ferreira é uma delas, tem todos os protocolos de desinfecção, de higienização, todos os protocolos comportamentais que decorrem daquilo que são as medidas de restrição definidas em termos sanitários pela tutela, Governo, Direção-Geral de Saúde, de acordo com as recomendações que foram publicadas a 30 de 2020, 27 de julho, a 36 de 2020, 25 de agosto e a mais recentemente republicado agora a 31 de março. Está tudo em conformidade, e acho que as pessoas podem e devem começar a fazer a sua atividade física não estruturada, o seu exercício, a sua atividade esportiva. O risco de não fazerem é maior do que o risco que está associado a fazerem e a eventualidade de poderem ou não estar infectados com a Covid. Portanto, esta é a mensagem. Saiam de casa, façam atividade e façam exercício. Muito bem. Pedro, teu tempo de antena agora. Não, é um bocadinho pegar naquilo que o António dizia, e eu acho que nós temos que passar da fase do sobreviver ao vírus e passarmos também a viver. E, portanto, e quando sairmos, o sair com um critério, e neste momento o sair para praticar desporto, para praticar atividade física, parece-me que é um critério importante. E mais a mais, por todos os benefícios e mais alguns que a atividade aquática representa, o retorno às piscinas parece-me fundamental.
E este retorno é um retorno que é insegurança, que é como falava há pouco, das realidades que eu conheço e das trocas de experiências e partilhas que vou tendo com outros colegas pelo país fora. Acredito que não é Passos de Ferreira e do exemplo que eu estava aqui a falar que é caso único. Não, eu tenho a certeza que pelo país fora e na nossa região, falando mais concretamente, estão reunidas todas as condições de segurança para que as pessoas voltem à piscina, que continuem a praticar atividade física, continuem a praticar atividade física aquática, porque é seguro e porque neste momento se calhar o risco de ficar em casa é pior e é superior do que ao risco de me levantar de sofá, como falávamos há bocadinho, e ir para a piscina e mexer-me. Portanto, é um bocadinho esta mensagem que eu deixo, porque se calhar é mais arriscado ficar no sofá do que ir para a piscina. Combater o sedentarismo, não é? Exatamente. Isso é o mais importante. António, Pedro, mais uma vez agradecer a vossa presença. Eu que agradeço. O que precisarem do Novo Canal, eu tenho a certeza que os responsáveis estão disponíveis para ajudar e para alguma parceria que a gente possa fazer, alguma situação. Todo gosto. Muito obrigado. Um abraço. Tá bem? Um abraço, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por ter assistido. Até para a semana. E não se esqueça, pratique exercício físico. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.